Pronto, vamos retornando aqui. A gente estava tendo discussões, eu aqui com o pessoal aqui do canal, sobre a parte aí dos jogos, né? Teve até uma pergunta, acho que foi do Hugo. O Hugo que fez essa pergunta. Professora, mods é uma modificação nos jogos, né? E as modificações nos jogos são pirataria? E aí, pessoal, né? Vamos tentar entender. Normalmente, quando existem jogos feitos por várias empresas aí, gerais, muitas das vezes vocês instalam jogos nos seus PCs, nos seus computadores, nos seus celulares. Só que os softwares, eles possuem arquivos específicos ou atualizações, como a gente pode falar, que foram liberadas pela própria criadora do jogo, tá? Pela própria proprietária. E aí, existem outros recursos de modificar, por exemplo, aquele jogo que não foi liberado especificamente pela criadora do jogo, que eu vou dar até uma olhada aqui, né? Ó, deixa eu dar uma olhada. Ó, mods são modificações no conteúdo de um jogo, para aqueles que não estão entendendo, né? Desde pequenas alterações, como textura de um objeto, até contextos exclusivos, como novas missões e muito mais. Eles costumam ser feitos com base em um jogo pré-existente, usado todas as funcionalidades desse jogo para criar novas possibilidades aos seus jogadores, tá? É o seguinte, isso vai depender, agora que eu entendi, né, a parte dos mods, agora que eu entendi, porque eu não sou muito de jogar isso aí não vou mentir, eu sou péssima de videogame. O único jogo que eu consigo jogar no videogame são 2. É aquele Street Fighter, que qualquer botão que você clica dá certo. Hadouken, né? Qualquer botão que você clica dá certo, porque ele chuta, ele dá certo. E outro jogo que eu consigo também jogar muito bem, né? Não querendo me achar, mas já me achando, é o Guitarreiro. Só e somente só. Qualquer outro jogo que vocês imaginarem, eu sou péssima. Então, eu não sou muito do mundo dos jogos, tá? Mas depois desse texto aqui que eu li, eu vou explicar para vocês. E eu vou falar que depende também. Vai depender. Vai depender da criadora dos jogos. Vai depender da empresa de jogos. Muitas empresas de jogos, elas criam os seus jogos, né? Criam aí um universo que vocês têm as suas missões, mas ela dá a liberdade de você ou de outras pessoas criarem mods, por exemplo, tá? E aí outras pessoas podem criar esses mods e eles têm a liberdade e a autorização de utilizar dentro do sistema. Que esse software, esse jogo, ele não identifica como pirata, tá? Ele não tem um sistema de travamento. Não é o que acontece normalmente nos videogames. Por exemplo, o Play, né? Play aí no Play 2, 3, 4, 1000, tem um monte aí. Normalmente não tem aquela função que você só pode usar, você só pode utilizar o jogo que você comprou, né? Você tem que comprar o jogo, ele vem instalado no próprio videogame. Você não pode, por exemplo, baixar jogos na internet e instalar no videogame, porque ele é travado. E aí tem gente que vai e destrava. Pois é. Nesse caso do PlayStation, ele não libera você fazer isso. A empresa, né, do jogo, do videogame, ela não libera você fazer isso. Você tem que comprar o jogo e utilizar lá dentro do PlayStation, por exemplo, ou do PS4, no caso, pago. Você só pode usar o que você compra. Aquela opção de destravar e utilizar milhões de jogos disponíveis na internet, isso aí, ao ver da dona do videogame, não é legal, não é legalizado, certo? E aí você está ferindo, por exemplo, os direitos autorais, no caso da empresa. Agora, no caso dos mods, né, que o Hugo está falando,
Depende do jogo. Porque tem jogo que te permite você criar atualizações e você instalar. Certo? Existem jogos que liberam, que permitem. E aí você tranquilamente consegue fazer isso. E aí vai depender do jogo. Tá? Vai depender do jogo que vocês estejam utilizando. E aí deixa eu dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Através, né, das skins, né? DLC skins, no caso. Então, aqui, o meu assessor de jogos. Meu assessor de jogos. Ele é diretor de estúdio, mas ele é meu assessor de jogos me dando orientações aqui. Ele está falando o seguinte, que essas atualizações são, por exemplo, as skins, né? Skins e DLCs, né? Por exemplo, se o meu irmão estivesse assistindo essa aula agora, ele está se acabando de rir, falando, olha, tá vendo? Por isso que não dá certo, tem que estar jogando, participando aí dos jogos, porque eu não entendo nada disso. Mas eu vou aprender para a gente conseguir conversar mais, tá? Porque é o universo de vocês. Então, galerinha, vai depender muito do jogo, vai depender muito da empresa que cria essas soluções, tá? E aí, turma, tem o outro lado. Tem um outro universo. O outro universo é este bem aqui, que está sendo mostrado para vocês na tela. O que é o software livre? A gente falou do software proprietário e todas as coisas que nós não temos liberdade de fazer. Na verdade, a gente não tem liberdade de fazer nada. A gente só tem a liberdade de pagar e usar. Ou então usar o tanto que o proprietário libera, no caso. Já o software livre, ele é diferente. Os termos de uso do software, os direitos autorais desse software, ele é diferente. Software livre, ou free software, ele é um conceito de extrema importância no mundo da computação. Para estar nesta condição de software livre, o software ele precisa, né, ter algumas características atreladas aos aspectos de liberdade. Liberdade, aspectos de liberdade. Não é só porque um software ele não é pago que ele é um software livre. Todo mundo, muitas vezes, muitas pessoas acabam se confundindo, achando que todo software que não é pago é um software livre. Mas não. Eu acabei de dar o exemplo no caso do aplicativo do Hugo, do Gabriel, no caso, né, do Gabriel, que ele poderia ter criado um software, um app, ele liberou o acesso de todo mundo utilizar, mas ele não quer que ninguém modifique, por exemplo. Isso daí não é um software livre, por exemplo, no caso. Ele não cobrou, mas isso não significa que ele é livre, tá? Então, existem características em um software para torná-lo um software livre. E a gente vai entender um pouquinho dessa diferença. Pode-se dizer, portanto, que um software é livre porque ele faz parte de um movimento social. Quando a gente fala de um movimento social, turma, existe aí uma quantidade muito grande de pessoas por trás de um movimento social. Nenhum movimento social é feito sozinho, né? Não é feito só por uma pessoa ou duas pessoas. Talvez no início começou sim, com poucas, né? Mas ele é um conjunto de pessoas que tem uma ideia, que tem um propósito, que tem um objetivo. Então, pode-se dizer, portanto, que o software livre ele é um movimento social que defende uma causa, que defende um objetivo específico. E a gente vai entender qual é essa finalidade. A ideia, turma, lá do software livre, ela não começou agora, tá? Ela não começou agora, por exemplo. Deixa eu dar... ela não começou agora, já começou há um bom tempo atrás, ó. Lá em 1983, pelas mãos de Richard Stallman, que criou
a GNU. Vocês podem falar GNU, mas a gente chama de GNU, por exemplo, tá? A GNU, ela foi criada, né, por Richard, e aí ela tem um objetivo. Cerca de 2 anos depois, ele fundou a Free Software Foundation, ou FSF. Então, aí iniciou a ideia do que seria futuramente o software livre. O GNU é um projeto para desenvolvimento de um sistema operacional livre. Então, veja aí o que esse carinha, o que esse rapaz, o que este jovem, Richard, ele trouxe para o mundo da computação, para o mundo da informática. A ideia dele foi criar um projeto para desenvolver um sistema operacional livre, né? Um software livre, um sistema operacional livre. Galera, isso aqui foi revolucionário. E também muita gente não gostou, no início muita gente não apoiou, tá? Muita gente não foi a favor. Hoje existem muitas pessoas, né? Eu não sei se hoje em dia, mas na área da computação, mas na minha época, que não faz muito tempo assim, os meus professores eram coisas bem específicas. Eles tinham algo muito específico, era uma característica deles. Era o partido deles. Era o partido do software livre ou o partido do software proprietário, né? Tinha alguns que defendiam até a morte o Windows. E tinham outros que defendiam até a morte o Linux. Porque cada um deles, né, acreditava em uma forma de utilizar os sistemas operacionais. E era muito engraçado de ver essa disputa entre eles. Era muito engraçado mesmo. Porque cada um tinha os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Mas algo que foi revolucionário, que a gente não pode deixar de mencionar, é a criação dos primeiros sistemas operacionais livres. E aí, isso tudo começou através da GNU. Isso já apoiado, né? Já apoiado nos objetivos da liberdade. Sempre o principal foco da criação desse projeto da GNU foi o objetivo da liberdade da utilização do software. A Free Software Foundation, por sua vez, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, criada justamente para servir de base para o movimento de software livre. Isso aqui, pessoal, quando a gente fala de uma entidade sem fins lucrativos, a gente não está falando de uma entidade que não precisa de dinheiro. Por ao contrário, precisa sim, né, de fundos, né, financeiros para que muitas coisas aconteçam, porém o foco deles, o esforço deles, a dedicação desse projeto não é vender software para ficarem com os bolsos cheios de grana. No caso, por exemplo, do Windows, o objetivo dele foi criar um sistema operacional que fosse utilizado no mundo inteiro e que gerasse, né, fosse vendido e gerasse riqueza, por exemplo. Nesse caso aqui da GNU, o objetivo era totalmente diferente. O objetivo era disseminar, né, aumentar a utilização, a possibilidade de pessoas utilizarem cada vez mais sistemas operacionais de forma gratuita. Mas nessa história toda, onde exatamente entra a tal da liberdade, né? Dentro dessa história toda, linda e maravilhosa, né? Ah, tudo é livre, software livre, sem fins lucrativos, mas sim, e a liberdade entra onde? Onde é que ela entra nessa história? Então, a gente observou que lá no software proprietário, a liberdade é algo que não existe muito, né? A gente conversou, eu mostrei para vocês o que a gente tem e não tem de liberdade. O software livre, quando ele foi criado com o objetivo de ser totalmente o contrário de um software proprietário. Então, quando falamos deste aspecto, tratamos da liberdade que o usuário tem para não só utilizar, né, mas também para copiar,
distribuir, modificar e estudar o software. Olha aí que coisa linda e maravilhosa, né? Eu me lembro que quando eu fazia curso técnico igual vocês, alguns representantes desses sistemas operacionais, como um deles é o Ubuntu, ele ia fazer palestra nas escolas de curso técnico de informática. Isso eu não vejo mais com tanta frequência. Na verdade, faz muitos anos que eu não vejo uma palestra desse tipo, né? Em escolas, em universidades e cursos técnicos. Eu acho que até acabou, não sei o porquê. Mas no tempo que eu fazia curso técnico, o representante, por exemplo, desse software livre, um deles é o Ubuntu, ele falava sobre software livre e depois ele entregava, né, um CD com o sistema operacional. Porque aí você poderia, o CD de instalação, e você poderia instalar nas máquinas, em várias máquinas, se você tivesse aí uns 10 computadores em casa, se tivesse uma LAN house, você poderia instalar em todos os seus computadores aquele sistema operacional sem pagar para utilizar aquela ferramenta, por exemplo. Então, o objetivo deles era o crescimento, né? Era o crescimento da utilização desse software livre, tá bom? Hoje em dia, infelizmente, a gente quase não visualiza isso. Na verdade, faz muito tempo que eu não vejo palestras nesse estilo, mas era algo muito interessante, né? Era algo fantástico. E aí, turma, uma das principais diferenças de um software livre é que você tem a liberdade de utilizar, você tem a liberdade de copiar, ou seja, você tem a possibilidade mesmo, né, de pegar, imagine, eu ganhei o CD do Ubuntu, no caso, ganhei do representante da Ubuntu, mas eu quero dar uma cópia para todos os meus alunos, por exemplo. Eu poderia pegar o CD que eu recebi e eu fazer várias cópias. Eu copiar mesmo em casa, né? Pegar vários CDs virgens e copiar e mandar para todos vocês, por exemplo. Por quê? Porque isso não seria pirataria. Porque esse software, especificamente, eu tenho a liberdade para fazer cópias. Por exemplo, outro ponto legal é distribuir, né? No caso, eu posso tanto copiar e distribuir. Eu posso modificar, mas essa modificação, ela precisa, né? A gente precisa ter bastante atenção. Então eu vou pegar o sistema operacional e vou danificar ele, né? Vou colocar vários bugs. Não, pelo amor de Deus. O objetivo aqui é modificar para melhorar. No slide anterior, eu falei que a GNU, ela tem uma forma como se fosse de como se fosse uma comunidade mesmo, né? Uma comunidade que juntos eles querem criar algo que consiga se expandir para todos os lugares do mundo, né? Melhorar aí e facilitar o acesso para sistemas operacionais, que é algo que encarece muito uma tecnologia, o sistema operacional. Então, quando você se propõe a modificar algo, você quer modificar para melhorar aquele produto. Então, imaginem, no Ubuntu tem um editor de texto e eu sou desenvolvedor e eu quero melhorar o app, no caso, o aplicativo do editor de texto do Ubuntu. E aí você fez todo o seu projeto, fez tudo, e aí você entra na comunidade e envia, né? Envia a sua colaboração para melhorar aquele software, por exemplo. Tá? Então, é uma comunidade de programadores que se ajudam, certo? Outro ponto, você tem a liberdade de estudar o código. Você tem a liberdade de ter acesso a todo o código para estudar como ele funciona. Então, para desenvolvedores de sistemas operacionais que trabalham nessa área, é algo muito rico, é enriquecedor você poder estudar através de um sistema operacional, né? De códigos de um sistema operacional. Então, pessoal, e é isso o que o movimento do software livre ele defende.
ele defende todas essas características. A liberdade de utilizar, de copiar, de distribuir, de modificar de forma correta, de estudar o software. Então vejam aí que existe uma grande diferença entre o software livre e o software proprietário. Aí um ponto que eu tenho para falar para vocês. Em algum momento, aí está falando sobre, por exemplo, não pagar, não cobrar. Se vocês entrarem em uma plataforma, nesses softwares, nas plataformas desses sistemas operacionais como o Ubuntu, ele te deixa você baixar tranquilamente no seu computador o sistema operacional, mas tem locais que ele pede uma ajuda, né? Ele pede uma colaboração financeira. Você pode ou você não pode. Se você puder e se você quer ajudar, você pode enviar uma colaboração. Se não, aquilo não vai te impossibilitar de baixar o software, tá? Então, existem coisas, são coisinhas diferentes. Porque vocês podem pensar, mas está falando que é software livre. E aqui está cobrando, né? Está perguntando se eu não quero fazer uma doação. Porque imaginem, fazer tudo isso, querendo ou não, tem pessoas que trabalham, a profissão delas é essa, né? Eles se dedicam totalmente para desenvolver esses softwares. Então, de alguma forma, isso também precisa ter algum tipo de renda, né? Para ajudar a toda essa comunidade funcionar, no caso. Certo? Isso é muito comum acontecer, tanto no Ubuntu. Também já dei uma olhada no software do Arduino, por exemplo, que ele libera gratuitamente. Então, tem muitos e muitos e muitos sistemas operacionais e softwares, por exemplo, que fazem essa observação. Para isso, né, depois que a gente entendeu, deu para entender, né, pessoal, a diferença entre software livre e software proprietário, a principal diferença entre eles dois, a principal diferença entre a liberdade da utilização, a liberdade de cópia, a liberdade de modificação, a liberdade de estudo, né, de estudar aquele recurso. Deu para entender essa diferença, certo? Se você tiver com alguma dúvida, você pode mandar no chat que a gente conversa, tá bom? E caso você tenha mandado alguma pergunta que eu não tenha respondido, às vezes é porque o chat passa um pouquinho rápido e eu posso não ter lido. Então, você pode mandar de novo, tá? Mas daqui, pelo que eu estou vendo, eu não esqueci de responder ninguém. E aí, turminha, depois que a gente compreendeu o que é o software proprietário e todas as coisas que ele não permite que a gente faça, e nós aprendemos o que é um software livre e todas as possibilidades que eles nos permitem, a gente precisa entender também um outro aspecto, né? Para isso, a Free Software Foundation tomou 4 fundamentos como base. 4 fundamentos que regem aí, ó, como é que aquele software vai ser classificado, se é um software livre ou não. Primeiro ponto, a liberdade zero. Começa aí com a liberdade zero. A liberdade zero significa que é a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Primeiro ponto, né? Ele precisa ter essa liberdade zero aí bem definida para ser um software livre. Segunda liberdade, né? Que na verdade é a liberdade 1. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, tendo acesso ao código-fonte, né? E sendo o acesso ao código-fonte um pré-requisito. Então, se você quer deixar o seu software um software livre, primeiro, você precisa liberar ele para qualquer propósito. Segundo ponto, a pessoa pode estudar e precisa ter acesso ao código-fonte como um pré-requisito para ele ser um software livre. A próxima liberdade que o usuário precisa ter, liberdade de distribuir cópias. Distribuir cópias, de forma que você possa ajudar ao seu próximo. Olha aí. Então, aqui, pessoal,
Não é, por exemplo, imaginei que o Ubuntu me mandou aí um CD, que antigamente também você podia entrar no site do Ubuntu e pedir um CD para eles, de instalação. Você colocava o seu endereço, seu nome, todos os seus dados pessoais, e ele te mandava para casa, na sua casa, um CD. Eu não sei se isso ainda acontece. Eu vou pesquisar. Se isso acontecer, na próxima aula eu trago para vocês essas dicas, tá? No meu tempo eu fiz isso. Ganhei um monte de CD. Mas olha aqui, vejam a diferença. Esse ponto da liberdade 2, eu quero um ponto específico. Quando ele fala que dá liberdade para você copiar e para você distribuir, imagine, o Ubuntu me mandou um CD de instalação, eu fiz várias cópias e enviei para vocês, tá? Isso aí é o correto. Agora, imaginem que eu pego esse software que foi dado, né? Que foi me repassado de forma gratuita, eu faço várias cópias e aí eu cobro de vocês R$10 por CD. E aí, vocês acham isso correto? Se é uma tecnologia gratuita, que o foco dela é o crescimento da utilização do software, só por eu ter acesso à cópia, eu vou cobrar de vocês. Vocês acham que isso é correto? Então, a gente precisa ter bastante atenção, né, com essas liberdades, tá? Utilizem a liberdade da forma correta, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, ajudar ao próximo. O foco é ajudar o próximo, tá? Normalmente, durante todos esses anos aí, nunca ninguém me cobrou por uma cópia ou por um CD de algum sistema operacional livre, tá? Isso aí, normalmente, a comunidade não faz. Então, também não façam, certo? Ajudem o próximo. Liberdade 3, né? Liberdade de melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie, que toda a comunidade de usuários daquele sistema operacional se beneficie com aquelas atualizações, com aquelas melhorias. Novamente, aqui o acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Então, para você poder fazer a melhoria no software, você precisa ter acesso ao código-fonte, né? Então, turma, essas daqui são algumas das liberdades que um software precisa ter para ele ser considerado livre, ok? E aí, galerinha, software proprietário e seus, né, correspondentes livres. Existem diversos softwares livres que possuem as mesmas funcionalidades que os softwares proprietários famosos no mercado. Nós sabemos que existem vários softwares para diversas coisas, como eu conversei no início da aula. Porém, os mais famosinhos, né? Os mais famosos que estão aí no marketing, estão aí nas telinhas, que são mais divulgados, normalmente são softwares pagos. Os softwares proprietários, que você precisa pagar uma taxa para você utilizar esses softwares. Porém, o que muita gente não sabe é que sempre vai possuir, né? Sempre eles criam um software correspondente, um software livre que corresponde a um software proprietário. Ou seja, é uma opção, ao invés de você utilizar um software proprietário, você utiliza um software livre, por exemplo, tá? Aí, no caso, né, você está falando, você pode perguntar, professora, então quer dizer que nós da área da computação não podemos utilizar software proprietário? Ou que a gente precisa utilizar mais software livre? Aqui eu não vou tomar partido para nenhum dos dois lados, certo? Por quê? Porque os dois são muito bons. Vai depender da sua intenção, vai depender do que você vai utilizar. Vai depender da sua máquina, vai depender dos programas que você quer rodar. Então, tem pessoas que trabalham com alguns programas específicos que eles não conseguem trabalhar, por exemplo, com Windows. Não dá para trabalhar. Por quê? Os softwares criados para aquela empresa foram softwares criados especificamente para um sistema operacional Linux.
Aí nem que você queira, você dá para utilizar no trabalho um software proprietário. Mas existe ao contrário. Existem empresas que possuem softwares específicos que foram criados para serem rodados no Windows. Então não dá para utilizar o Ubuntu naquela empresa. Só se mudasse tudo. Então vai depender muito do que você for utilizar. Cada um tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos e os seus pontos a serem desenvolvidos. Certo? Ok? E aí nós vamos conhecer os correspondentes, porque é importante. Imagine aí que você tem um orçamento para comprar um notebook. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha um orçamento específico para comprar um computador. Não dava para passar nem 100, nem 50 reais a mais, nem a menos. A menos podia, né? Não podia mais. E é comum você chegar em uma loja para comprar um computador e um notebook e você vê a mesma máquina. Só que você olha uma máquina que está 300 ou 400 reais mais barato e você não entende de cara o porquê. Depois você vai olhar lá no sistema operacional. Um é Linux e o outro é o Windows. Um é software proprietário e o outro é o software livre. Então, normalmente, isso não é regra, mas normalmente os computadores que de fábrica já vêm com software livre, eles são mais baratos. Tá? Isso não é regra, mas isso é comum a gente encontrar. Ok? Então, vocês podem até depois olhar na internet a diferença de um computador com Windows e com Linux. E é comum ter isso. Empresas como, por exemplo, a Dell, quando você entra, que você consegue customizar o seu notebook, que você escolhe todas as partes, ela te dá a opção, né? Você escolhe desde o HD, desde a tela, desde tudo que você imaginar, você consegue customizar o seu notebook. E lá você tem a opção de colocar ou Windows ou Linux. Quando você faz isso, você vai ver a diferença também do preço. É muito comum. Então vai muito também do bolso, às vezes, tá? E aí, turminha, existem vários e vários softwares que a gente pode utilizar como um software complementar. Ou então, um software correspondente. Entretanto, cabe salientar que nem sempre a solução livre atenderá 100% das necessidades do usuário, que já está acostumado a utilizar soluções proprietárias. Isso aqui é verdade. Imaginem aí uma pessoa que trabalha com edição de vídeo. Uma pessoa que trabalha com edição, no caso de imagem. Imagem, que para mim é mais fácil me lembrar de um software. E aí está muito acostumado a utilizar CorelDRAW, por exemplo. Então, CorelDRAW não é um software livre, tá? Ele é um software proprietário e você tem que pagar uma licença e não é nada barata, de jeito nenhum. Mas a pessoa, aquele design, aquela pessoa que trabalha com edição de imagem, vai precisar modificar o computador, não vai poder mais utilizar, no caso, o CorelDRAW, vai ter que utilizar uma outra solução livre, né, para corresponder com o sistema operacional. Pode ser que em alguns recursos ela tenha dificuldade, né? Não encontre todos os recursos que o CorelDRAW tinha especificamente, ou que o Photoshop tinha, por exemplo. Tá? Então vai depender também muito da necessidade da pessoa. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns desses softwares. Olhem aí. Aqui eu trouxe para vocês, aqui nós temos, né, a primeira coluna são as especificações dos softwares, a segunda coluna são todos os softwares proprietários e a terceira coluna, sempre da esquerda para a direita que eu estou falando, são os softwares livres. Então, eles estão organizados para você observar quais são os correspondentes. Então, imagine que você tem o Windows. E o que é o mais legal? Algo legal. Você tem o seu computador em casa, né? E aí você tinha a licença do Microsoft Office durante 3 meses. Essa licença se expirou, né? Acabou a licença.
Você não vai colocar um software pirata, né? Você não vai baixar um software e instalar, no caso, um cracker. Eu acho que é crack, né? Que é crack. Que o povo quer. Aquela chave lá que libera de uma forma irregular o software, que querendo ou não, se você fizer isso com seu antivírus ligado, querendo ou não, o sistema operacional vai detectar que aquilo ali não é um software atualizado corretamente. Uma opção para você sair dessa, né, de ficar desesperado quando o antivírus ficar ligado e não reconhecer o seu aplicativo, você pode, o que é mais legal é que mesmo você tendo Windows no seu computador, mesmo você tendo Windows, você pode deixar de utilizar o Microsoft Office e você pode instalar o LibreOffice, né? O LibreOffice. Ele aceita ser instalado no Windows. Vocês sabiam? É uma solução para você que não tem aí o pacote Office, Microsoft Office na sua máquina. Você pode baixar o LibreOffice. E aí vem todo o pacote. Vem um editor de texto, vem um editor de planilha, vem um editor de apresentações, vem tudo. É um correspondente mesmo, tá? É algo muito legal. Outro ponto aí para quem trabalha com edição de imagem, né? Que normalmente utiliza aí o Adobe Photoshop. Uma opção é o GIMP e esse outro editor, tá? Ele também é uma outra opção. Esse daqui, o GIMP, eu já utilizei. Ele é muito bom. Muito bom. Só que como eu não sou uma usuária nível hard de Adobe Photoshop, né? Ou seja, eu não utilizo todos os recursos como uma pessoa que trabalha com edição de imagem, eu não senti diferença. Eu não senti diferença. Tudo que eu queria fazer, eu consegui fazer com GIMP. Mas talvez uma pessoa que trabalhe, que utilize todos os recursos que o Adobe Photoshop possui, talvez vai ter alguns recursos que ele não encontra. E aí nós temos, né, os comparadores. Então, vocês podem observar que nós temos tanto para editor de gráficos, vetorial, no caso do CorelDRAW, que é o Inkscape. Nós temos os editores de fotos digitais, nós temos a edição eletrônica, o editor de áudio digital, o pessoal aí que trabalha nos estúdios, né, que trabalha aí com edição de áudio, também tem, os editores correspondentes livres. Nós temos outros recursos aqui, modelagem 3D. Modelagem 3D hoje em dia que está super em alta, né? Tem muita gente trabalhando com modelagem 3D, não só, por exemplo, aquelas modelagens que aparecem muito hoje em dia nas redes sociais, mas modelagens mesmo voltadas para empresas, que imprimem projetos, que imprimem soluções, precisam sempre de um designer. Muita gente está trabalhando agora com modelagem 3D. Esses aqui são os mais famosos, né? Mas nós temos o Blender. E o Blender, ele é uma ferramenta que ele é utilizada até também na parte de gráficos de filmes, né? Vários filmes de animação já utilizaram o Blender. Ele tem um poder de processamento gigantesco, esse software. Muito bom mesmo, tá? Então, aqui a gente consegue observar várias soluções. Pronto, olha aqui, o Hugo falou aqui, na modelagem 3D eu sempre usei o Blender, porque acho que ele é o melhor, olha aí. Então, o Hugo, né, tem propriedade para falar sobre isso. O Blender, eu já vi, já utilizei poucos recursos, porque eu nunca trabalhei com modelagem 3D. Mas nós temos aqui, um dos nossos colegas que está aqui na aula, falou que o Blender é, sim, né, uma ferramenta muito boa. Na verdade, eu já vi várias animações fantásticas feitas com ele. É um recurso também muito bom. Então, aqui nós temos vários, né, softwares que vocês podem estar utilizando.
utilizando ao invés de estar utilizando algum software proprietário, no caso. E o que é mais legal? Todos esses softwares livres, você pode utilizar no Windows. Você pode baixar e instalar no Windows, tá? Agora, por exemplo, Microsoft, você não consegue instalar em um Ubuntu, no caso. Não dá para fazer o inverso. Mas eu utilizo, né? O LibreOffice, eu utilizo, por exemplo, no meu computador, no meu PC eu utilizo. Porque a licença do meu Microsoft Office acabou. E é um pouquinho caro, eu acredito que seja em torno de uns 300 e poucos reais, tá? A licença para um único aplicativo, para uma única máquina, durante 12 meses, se eu não estou enganada. Então, depois de 12 meses, você tem que pagar de novo. Então, eu utilizo aí o LibreOffice e também uma outra ferramenta legal, muito boa, é a da Google, que ela te libera, né? Então, você tem o documentos, você tem a planilha, você tem a apresentação. Tudo pelo Google. É uma outra forma também. Muito legal. E aí, galerinha, falando sobre todos esses aspectos, já que a gente agora, né? A gente já falou sobre o software proprietário, a gente já falou sobre o software livre, a gente já entendeu algumas das características principais dessas duas diferenças desses softwares, que no futuro, né? Se vocês vierem a trabalhar nessa parte de criação de softwares, você pode em algum momento se deparar nessa realidade de querer ou não que aquele software que você criou se torne um software proprietário ou um software livre. Então, você pelo menos já sabe aí qual é a principal diferença deles, o que você precisa ter e o que você precisa fazer para tornar um software gratuito não, um software livre. E você já sabe aí o que você pode ou não liberar para o seu usuário se você for criar um software proprietário, tá certo? Ok? E aí, turma, falando sobre os direitos morais, porque existe também esse aspecto com relação aos softwares, não se aplicam ao programa de computadores as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado a qualquer tempo o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não autorizadas, quanto estas impliquem em deformação, mutilação ou outras modificações do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. Tá? Então, aqui no caso, não se aplicam ao programa de computadores, tá? O programa de computador, as disposições relativas aos direitos morais. Porém, né, quando se retrata esses outros aspectos, sim, tá? Estão inseridos na lei. E aí, turma, existe algo bem característico na parte de direitos, na parte principalmente de proteção, de titularidade, é o prazo de proteção dos direitos autorais de um produto. Eu não sei se foi com vocês, não me recordo se foi na disciplina de midiática ou foi de projetos, que eu mencionei sobre a logo, sobre o nome Mickey Mouse lá da Disney. Eu não sei se foi com vocês, mas eu vou repetir de novo. Não foi, né? Não foi com vocês, pessoal que já me respondeu. Então, olha aqui. Alguns anos atrás, você não via muitos produtos do Mickey Mouse. E teve uma época agora, faz pouquíssimo tempo, que para todo lado que você olhava, todas as empresas de tudo quanto era coisa, sapato, bolsa, chocolate, blusa, né? Tudo tinha Mickey Mouse. E eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que está tendo aniversário de 100 anos do Mickey Mouse, né? Porque de tempos em tempos, né, eles fazem aí uma grande revolução da marca. Mas não, o que foi que aconteceu? O prazo de proteção do uso da imagem expirou. O uso de imagem exclusiva da Disney
perante um Mickey Mouse, no caso. A gente sabe que quem criou o Mickey Mouse foi o Walt Disney, mas ele não significa que ele perdeu como o criador. Mas não existe mais aquela situação de, por exemplo, imagine a Riachuelo. Riachuelo quer lançar uma coleção do Mickey Mouse. Se ainda a marca Mickey Mouse estivesse associada diretamente com o pessoal da Disney, querendo ou não, a Riachuelo ela precisa pagar um percentual por cada peça vendida com aquela marca que não é dela, tá? Então, isso acontece com qualquer outra marca. Então, imaginem aí, por exemplo, se ela cria uma coleção dos Vingadores. Querendo ou não, de alguma forma, a Marvel está recebendo um percentual sobre aqueles produtos que estão sendo vendidos com a marca Marvel, no caso. Tá? Então, tudo isso é por conta do direito, né, de titularidade e também a parte da proteção da imagem. Só que isso inspira, né? Essa proteção do uso da imagem se inspira, e é isso aqui que eu trouxe para vocês. Fica assegurado a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de 50 anos. No caso aqui dos computadores. Isso vai depender do tipo de produto. Tem produto que é mais, tem produto que é menos. No caso dos produtos de computadores, são 50 anos. Contando a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação ou à ausência desta da sua criação. Então, durante 50 anos, o titular, né, que criou, então imaginem aí, você criou um software proprietário, aquela marca é sua, tudo que alguém utilizar em qualquer local, você precisa receber o valor específico que você cobra, no caso, mas depois de 50 anos, aquele registro de proteção, ele se encerra, tá? E aí, no caso, não é necessário mais pagar ou ter algum tipo de taxa relacionada àquele registro. E isso foi o que aconteceu no caso com o Mickey Mouse, né? Voltando aqui. O Mickey Mouse finalizou esse período, ou parece que a Disney não renovou, e aí essa marca ficou livre, ficou aberta. Todas as outras empresas poderiam utilizar a marca Mickey Mouse, né, o símbolo do Mickey, de várias formas. Então a empresa não precisava mais pagar uma taxa, né, para o pessoal da Disney para utilizar a marca Mickey Mouse. Então todo mundo começou a produzir vários produtos do Mickey. Por isso aí que em diversos lugares você sempre via produtos do Mickey em todos os lugares, tá? Desde sapato até produtos alimentícios. E isso aconteceu por conta dessa finalização, né? Eu não sei se, agora eu não me lembro, se encerrou o prazo ou se o Walt Disney não quis foi renovar o prazo, né? Tinha que pagar um percentual muito alto sobre a marca para permanecer só e somente só no domínio deles, tá? Isso também acontece. Então, a proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Os programas de computador poderão, a critério do titular, então sempre o titular. Voltando aí para o exemplo, no caso, né, do Gabriel, o Gabriel, com a criação do app dele, ele era o titular. Então, ó, os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgãos, órgão ou entidade a ser designado por ato de poder executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia. Então, no caso, caberia ao Gabriel registrar ou não seu programa, tá? Como ele sendo aí, ó, o titular. Falando aí da titularidade,
né, da titularidade. O que está querendo falar? Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviço ou órgão público os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza dos encargos concorrentes a esse vínculo. Então, imaginem aí que o Hugo, ele seja contratado pela Google para ser um dos seus desenvolvedores de software, né? E aí, a Google chama o Hugo para começar um projeto de um novo aplicativo e o Hugo é que encabeça esse projeto. O Hugo foi contratado durante aquele período, né? E aí ele vai trabalhar dentro da Google. Ele foi o responsável pela criação daquele projeto, mas ele é um contratado da empresa Google. Então, aquele aplicativo que o Hugo criou não é dele. Não é de titularidade dele. É de titularidade da empresa que o contratou. Então, a gente precisa também ter bastante atenção com relação a isso. Por quê? Por que é de titularidade da empresa? Porque, primeiro, o Hugo é o funcionário, é o colaborador, todas as tecnologias necessárias para ele desenvolver o programa foram disponibilizadas pela empresa, provavelmente até treinamentos, capacitações, know-how daquela empresa, foi tudo direcionado para o Hugo, para ele conseguir criar aquele programa. Certo? Então, aqui está falando que a titularidade não é especificamente do desenvolvedor, salvo se ele esteja, no caso, trabalhando para uma empresa com propósito para a criação de um produto. Outras coisas também acontecem, outras empresas contratam profissionais desenvolvedores de software, como eu já dei até o exemplo também. Exatamente, também pode estar no contrato, né? Exatamente, Hugo. Exatamente. Quando você trabalha nessas empresas grandes e que você é desenvolvedor de software dessas empresas, com certeza uma das cláusulas do contrato empregatício é isso, tá? Um dos pontos. Porque depois o funcionário sai e fala, não, mas quem fez esse aplicativo foi eu tenho direito sobre aquele aplicativo e vai ser uma confusão judicial. Então, normalmente, com certeza, sem sombra de dúvida, um dos pontos contratuais dessas empresas que contratam desenvolvedores de softwares é essa cláusula, né? Que as tecnologias desenvolvidas durante todo o processo de contratação é devidamente de titularidade da empresa, tá certo? Então, isso também acontece. Outro ponto, pertencerão com exclusividade ao empregado contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes ao programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviço ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações, tecnologias, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador da empresa ou entidade, tá? Então, aqui, eu conheci algumas empresas no tempo que eu fazia faculdade de ciência da computação, nós fizemos uma visita técnica a uma empresa que eu achei interessante. Os colaboradores, os programadores, eles tinham uma meta diária, uma meta semanal e uma meta mensal, né? Eles tinham as metas deles. Imagine que você tinha a sua meta do dia e antes de finalizar o horário, você já bateu sua meta.
O restante daquele horário que você tinha na empresa, a empresa deixava disponível para você criar os seus projetos. Então, você poderia sim utilizar o recurso da empresa, né, as tecnologias e tudo para você criar os seus próprios programas. Aquilo ali era algo específico da empresa. Não é toda empresa que faz isso. Nesse caso, o colaborador que estava na empresa criando softwares diferentes, aquele software não é de titularidade da empresa, é de titularidade do colaborador. Porque ele estava criando um software que não era, entre aspas, no horário destinado para o desenvolvimento da empresa. Mas isso aí vai muito, né, do bom relacionamento entre o colaborador e o contratante. Não é em todo lugar que isso acontece, não, tá? Pessoal, a gente vai ter nosso intervalinho rapidinho. Já já a gente retorna para continuar o nosso papo.